Estamos aqui já no início do livro da Esperança, né? Na outra apresentação, que consta já no nosso canal, já está a apresentação desse livro, que nós estamos começando agora, e trata-se do livro ditado pelo Espírito Emmanuel, né? Psicografado por Chico Xavier. E como toda a lição de Emmanuel, ele traz sempre um trecho do Evangelho, então a gente acaba debatendo e procurando um entendimento melhor do Evangelho também. A lição de hoje é o culto espírita. E no início, então, Emmanuel traz a referência do Evangelho, que é o capítulo 1, que é Não Vim Destruir a Lei. É interessante, esse capítulo é o primeiro capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Porque é o começo de todo o trabalho de Jesus, né? Que é não vim destruir a lei. Dentro do tópico, o Espiritismo, destacado por Emmanuel nessa lição de hoje, ele trata o seguinte, vou ler o trecho do Evangelho aqui, que ele traz, né, para estudos da noite. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los. Portanto, em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Então, vamos começar então a entender um pouco melhor, dentro do que o Emmanuel está propondo aqui na lição, o que é essa questão da lei de Jesus, né, que é trazida aqui no Evangelho. Então, o que é a lei? De onde ela vem? Nós sabemos que Moisés escreveu os 10 mandamentos, né? Então, no Espiritismo, a gente está tratando essas etapas dos estudos, a primeira revelação. A primeira revelação, Moisés e os 10 mandamentos. E na época que Moisés trouxe os 10 mandamentos, logicamente junto com a espiritualidade, ele tinha por finalidade combater pelo temor, porque vamos entender um pouco o contexto da época, né? Eram pessoas não eram instruídas, todos talvez ateus, não tinham religião própria, era tudo meio culturalmente desorganizado, vamos dizer assim, né? E os 10 mandamentos tinham a finalidade de combater isso, pelo temor, abusos arraigados e preconceitos adquiridos por um povo turbulento e indisciplinado durante a servidão no Egito. Então, nesse contexto social é que surge a primeira revelação dos 10 mandamentos, enfim. E para que serviu, então, esses 10 mandamentos? Para dar autoridade às suas leis, Moisés teve que atribuir um Deus terrível, poderia impressionar homens ignorantes, que o contexto da época era isso mesmo, né? As pessoas ignorantes, em que o senso moral e o sentimento de uma estranha justiça pouco desenvolvidos. Então, isso foi colocado justamente nesse contexto social da época. Tem um comentário que eu queria fazer. Então, o que é a lei? De onde vem? É justamente os 10 mandamentos, ok? É essa lei que Jesus se refere aqui, não vim destruir a lei, né? Mais uma informação que eu pesquisei aqui, achei interessante destacar, é que no Velho Testamento encontramos profecias que anunciavam o advento de Jesus. Entretanto, Jesus deveria ser um libertador do povo de Israel. Então, dentro da cultura judaica, né, de Israel, na Palestina, né, vamos falar assim, o anúncio de Jesus já era feito, mas com a conotação de libertar o povo de Israel contra a dominação romana. A gente sabe da história que
os judeus eram muito assim, apertados por Roma em relação a impostos, dominação, eles eram subjugados, né? Mas ele tinha, sim, a importância dentro da sociedade romana também. Então, esse Messias foi anunciado, Jesus, então, foi anunciado como sendo o libertador do povo de Israel contra a dominação romana, que humilhasse todos os reis do mundo, um Messias dominador. Então, os judeus achavam que Jesus ia chegar com essa ação, né, de dominação, de colocar as coisas no devido lugar. E a gente sabe que isso não aconteceu, porque Jesus veio com uma proposta da lei do amor, da lei da compreensão, amar até os inimigos, né? Servir a Deus sobre todas as coisas. E os judeus não se contentavam muito com essa questão, porque a solução do conflito dos judeus com os romanos não se resolvia. Essa é a questão do porquê Jesus foi crucificado. Ele foi levado à cruz por causa disso que eu estou falando. Então, isso é história. Mas, enfim, a lei vem de Moisés e vem aqui, nesse evangelho, a gente vai esclarecer um pouco sobre a questão dessa lei em que Jesus veio não modificar a lei, sim cumpri-la, como ele mesmo disse, né? Achei muito interessante destacar um texto aqui de Miramês, né? Miramês. Ele comentou o seguinte: esperavam um Messias, só para reforçar então o que eu estou dizendo, né? Esperavam um Messias que dominasse a política e tomasse o lugar dos reis, veja, que resolvesse a situação do domínio romano, colocando sua raça como superior à de todas as demais. Qual raça? Os judeus, né? Não entenderam o falar dos profetas sobre o cordeiro cheio de amor e sabedoria, que deveria descer à terra para iluminar os corações e não fomentar guerras por causa de alguns planos de terra, palmos de terra. Então, esse é Miramês falando aqui para a gente, né, confirmando o que nós estamos trazendo em relação a esse evangelho, dito no Velho Testamento também, né? Bom, então, iniciando a lição aqui de Emmanuel, logicamente ele citou essa passagem, né, que Jesus disse, o culto espírita. Lendo já os 2 primeiros parágrafos, depois eu vou comentando. Culto espírita, expressando veneração aos princípios evangélicos. Então, o culto espírita, ele confirma, venera os princípios evangélicos. Ele não foge do que Jesus disse para nós, né? Então, o culto espírita está dentro dessa lógica de estudos do evangelho, que ele mesmo restaura. Apela para o íntimo de cada um, que é a reforma íntima que cada um está fazendo em relação ao evangelho, a fim de patentear-se, de reconhecer-se, de se autenticar nesse processo de estudos do culto espírita. E Emmanuel continua aqui: ninguém precisa inquirir ou interrogar, né, o modo de enobrecer-se com mais grandeza, ou seja, a gente tenta se valorizar naquilo que a gente é ou faz, porque referenciá-lo, venerá-lo, é conferir-lhe força e substância na própria vida. Ou seja, você se enobrecer é que te dá força, é que te dá substância para você seguir a sua vida com dignidade, né? E aí ele destaca aqui nessa lição de hoje uma dúzia pouco mais, de papéis que cada um assume durante as nossas vidas, mas vocês vejam que esses papéis que eu vou citar aqui, que Emmanuel trouxe, tem a ver com o cumprimento da lei. O que é, então, o cumprimento da lei? É efetivamente as ações de fazer o bem, de seguir o caminho certo, tá bem? Então, cumprir a lei, o que é? É seguir rigorosamente o que está escrito na lei. Qual é a lei? Os 10 mandamentos e a lei do amor de Jesus, tá certo? Então, o papel de mãe, por exemplo, que Emmanuel destaca aqui,
Ele diz assim: aceitarás os encargos e os sacrifícios do lar, amando e auxiliando a humanidade. Olha só que maravilha que Emmanuel traz aqui, né? Papel de mãe, por exemplo. Outro item aqui, dirigente, quer dizer, um gestor, um diretor de alguém. Honrarás os dirigidos. Quer dizer, o caminho certo qual é? É honrar os dirigidos. Não farás da autoridade instrumento de opressão. Muitas vezes você vê por aí, não é bem isso que acontece, mas esse é o caminho certo. Honrarás os dirigidos. Os dirigidos são subordinados, né, vamos dizer assim. O administrador: respeitarás a posse e o dinheiro, empregando-lhes o recurso no bem de todos. Outro papel da sociedade, né? Papel de mestre: ensinarás construindo. Né? Construindo o quê? Um caminho de luz, um caminho do amor, de crescimento pessoal e assim por diante. E o pensador: não torcerás as convicções que te enobrecem. O cientista: descortinarás os caminhos novos. Olha só que interessante, né? O médico: viverás na dignidade da profissão, sem negociar com as dores dos semelhantes. Magistrado: sustentarás a justiça. Advogado: perseverarás o direito. Preservarás o direito, desculpe. Escritor: não molharás a pena no modo do viciado, nem do veneno da injúria. O poeta: converterás a inspiração em fonte de luz. Orador: cultivarás a verdade. O artista: exaltarás o gênio e a sensibilidade sem comprometê-los. O chefe: serás humano e generoso. O operário: não furtarás o tempo. Quer dizer, não mata o tempo, como se fala no popular, né? Comerciante: não incentivarás a fome ou o desconforto. Cobrador de impostos: aplicará os regulamentos com equidade. Equidade é com justiça, né? O médium: será sincero e leal aos compromissos que abraças. E Emmanuel continua aqui: o culto espírita possui um templo vivo em cada consciência na esfera de todos aqueles que esposam as instruções de conformidade com o ensino de Jesus. Então, é isso que ele está dizendo: o caminho é Jesus. Aquele que se esforça nesse caminho, ele está seguindo um caminho do bem, né? Entre aspas, aqui, o Emmanuel coloca: o reino de Deus está dentro de vós. A definição do Evangelho, em toda a tua teologia, se resume a cada um com as suas obras, por suas obras. À vista disso, prescindindo de convenção pragmática, aí continua Emmanuel: temos nele o caminho libertador da alma. Por que tem o caminho libertador da alma? Porque fazendo as ações de acordo com a lei, você vai crescendo, você vai se desenvolvendo no caminho correto, no caminho de Jesus, né? Educando-nos raciocínio e sentimento para que possamos servir na construção de um mundo melhor. Então, a construção do mundo melhor significa que todos precisam estar no caminho do bem, no caminho de Jesus, tá certo? Então, o mundo melhor será esse. Isso aqui, a construção do mundo melhor tem a ver com o que Jesus disse no começo: a terra e o céu não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido. Qual é a lei? Os 10 mandamentos. Enquanto reste um único J e um único ponto, que é justamente isso daqui, que o mundo só vai ser melhor quando a lei for totalmente cumprida, né? A construção do mundo melhor, por exemplo, né, que está dizendo aqui Emmanuel. E para terminar, eu vou fazer uma reflexão final aqui em relação a esse tema de Emmanuel, da lição de hoje. Para cada papel, como a gente viu ali, entre os 15 que eu citei, que Emmanuel colocou, que assumimos, ou somos responsáveis, vamos agir efetivamente dentro dos princípios e valores dignos e com decência.
seja qualquer papel que assumimos em cada momento de nossas vidas. Então, os papéis aqui pode ser de qualquer papel que a gente tenha no dia a dia. Por exemplo, eu sou um pai de família, eu trabalho numa empresa, e são papéis. Aí, de repente, eu saio com o carro na rua, eu assumo o papel de motorista, né? E eu tenho que cumprir as leis, eu tenho que ser, dentro da linha dos 10 mandamentos, fazer tudo que Jesus está pedindo para a gente fazer. Então, os papéis que a gente age em todos os dias das nossas vidas, precisa ser efetivamente dentro dos princípios e valores de dignidade e decência. Então, não vim destruir a lei, mas cumpri-la. Cumpri-la como? Com as pessoas agindo exatamente de acordo com as leis. E fazendo isso, nós vamos ter aqui, como Emmanuel disse aqui no final, nós vamos ter a construção de um mundo melhor. E aí eu termino aqui a lição de hoje, convidando novamente vocês a se inscreverem no nosso canal, que está aí na vinheta de entrada, para aumentar a nossa família de estudos, de irmãos que estão aí no kardecismo, né? E também curtem esse vídeo para que a gente possa ter sempre a família maior e mais sustentável, vamos dizer assim, né? Então, muito obrigado e até a próxima, então.